Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais esse vídeo. Mais um vídeo falando do Evangelho de Jesus Cristo. Esse aqui é o 19º vídeo. Nós acabamos 18 mensagens, já estão postadas aí no Face, no YouTube. E esse aqui é o 19º vídeo, 19ª mensagem falando do Evangelho de Jesus. Para isso nós temos aqui somente a Bíblia, que aqui está. Temos outra literatura. Também estamos no mesmo lugar aqui, no quintal da minha casa, né, lugar aberto. À tarde, meio que nublada, parece que vai chover um pouquinho, graças a Deus, né? Mas nesse mesmo lugar, lugar aberto, onde tem sons, né, que serão registrados aí no áudio, de pássaros, né, e outros sons que poderão sair aí. Mas o importante é isso mesmo que Deus colocou no meu coração, de estar trazendo a mensagem do Evangelho, né? Porque a mensagem do Evangelho, o que é o Evangelho, como já temos dito, é a boa nova, né? Boa notícia de salvação para todo aquele que crê. Como é que nós vamos crer? É pelo Evangelho, né? Nós ouvimos o Evangelho, então cremos, né? Muitos não creem porque não ouvem o Evangelho, né? O mundo, né? O povo do mundo muitas vezes não gosta de ler a Bíblia, não gosta de ouvir a respeito do Evangelho. Muitas vezes creem, não creem, ou creem em algo errado, né? Naquilo que a Bíblia não diz, naquilo que a Bíblia não fala. E isso é assim mesmo, sempre foi assim na época de Jesus, né? As pessoas iam atrás de Jesus mais por causa dos sinais que ele fazia, nem tanto por causa do ensinamento, porque o ensinamento de Jesus muitas vezes ele ensinava de uma forma dura, né? Porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem que muitas vezes a gente tem que... É a verdade, né? A mensagem do Evangelho é verdade, e a verdade às vezes confronta o nosso entendimento, a nossa mentira, né? A nossa maneira de pensar, humana. E as pessoas muitas vezes ficavam bravas com Jesus, né? Tanto é que crucificaram Jesus. E para nós não vai ser diferente, né? Logicamente que nós pregamos o Evangelho por graça e misericórdia de Deus. Logicamente que vão ter aqueles que vão ouvir, vão crer, e outros que não vão crer, vão criticar, mas é assim mesmo, né? O Evangelho é dessa forma e dessa maneira. Também quero colocar aqui, antes de trazer a mensagem de hoje, desse vídeo, que o que eu estou fazendo aqui, né? Porque muitas pessoas pensam assim, né? Que podem fazer alguma coisa para Deus, para Jesus, de tal forma que possam ter mérito, né, diante de Deus, para se salvar, para chegar ao céu, né? Muitas pessoas, quando morrem, as pessoas fazem o seguinte comentário, né? Não, a pessoa é tão boa, né? Mas está no céu, né? Mas precisamos entender, irmãos, que obra, né? Nós não temos obra nenhuma que possamos fazer aqui para merecer o céu, né? As boas obras nós devemos fazer mesmo, porque Jesus ele ensinou isso, né? De nós ajudar os outros, ajudar os pobres, os mais pobres, isso é ensino da palavra, certo? Mas em termos de salvação, em termos de estar no céu, nós não podemos colocar as nossas obras como que nós fazendo alguma coisa para que tenhamos direito ao céu, de um dia estar ao céu. Isso é errado, porque se você fizer isso, você anula o sacrifício de Cristo, né? Se de alguma forma nós podemos chegar ao céu pelos nossos méritos, pelas nossas obras, porque, vamos supor que eu, né, estou aqui pregando o Evangelho, falando de Jesus, então, por causa disso eu vou estar no céu? Não, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, né? Eu canto na igreja, né, eu ajudo na igreja, eu trabalho na igreja, eu faço isso com o padre, com o pastor, né, eu faço obra de caridade, eu ajudo na igreja, eu vou para o céu por causa disso? Também não, né? Não é isso que a Bíblia ensina, né?
Então, qual é o jeito da gente um dia estar no céu? É por Jesus Cristo, né? É crer na morte e ressurreição de Jesus, crer no Evangelho, se arrepender da nossa vida de pecado, crer no Evangelho, mas aí sim, né? Por Cristo Jesus, né? Pela graça de Deus sobre a nossa vida, né? Nós crendo no Jesus, tendo fé em Jesus, no sacrifício de Jesus, Deus então derrama a sua graça salvadora sobre a nossa vida. Somos salvos pela graça de Deus, né? E o que é graça? Né? A gente fala graça, mas o que é graça? A graça de Deus é um favor não merecido. Então nós não merecemos ser salvos, né? Nós não fazemos nada para merecer. Né? Então o que eu estou dizendo, as obras que a gente faz aqui, as boas obras, a gente deve fazer mesmo. Né? Eu, por exemplo, estou aqui pregando o Evangelho, como eu disse, já é o 19º vídeo, né, que eu estou postando aqui, e posso ter algum mérito nisso? De maneira nenhuma, de forma nenhuma. Né? Depois que nós fizermos tudo para Deus nessa terra, que nós tivermos que fazer, pregamos, louvamos, cantamos, participamos da igreja, participamos da obra social da igreja, enfim, todas essas coisas que nós fazemos, ainda assim nós devemos considerar servos inúteis diante de Deus. Não fizemos mais do que a nossa obrigação. Né? Porque se nós estamos aqui, se vivemos neste mundo, se temos a vida, respiramos, bebemos, comemos, trabalhamos, estudamos, temos inteligência, tudo isso vem de Deus para nós. Então que mérito eu tenho diante de Deus para um dia querer estar no céu? Ninguém tem. Certo? Então as obras, irmãos, não salvam ninguém. Nós fazemos as obras porque recebemos a graça de Deus. As boas obras temos a graça de Deus em nós. Se nós fizer a obra pensando que por causa das obras nós vamos ter direito um dia de estar no céu, então o caminho está errado. Entramos no caminho errado, entramos tropeçando, né, na pedra de tropeço. Tropeçando, porque tudo é de Deus para a nossa vida. Certo? E misericórdia? O que é misericórdia? Misericórdia é o castigo que nós merecemos, né? Merecemos ser castigados, mas Deus, por sua misericórdia, não imputa a nós. Então nós pecamos contra Deus, desobedecemos a Deus, fomos desobedientes a Deus, merecemos um castigo, né? Pecamos, o castigo é a morte eterna, mas Deus, por sua misericórdia, né, não imputa esse castigo desde que nós nós nos livremos de nossos pecados, ou seja, nós acreditamos em Jesus, cremos em Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e Jesus assume os nossos pecados. É graça de Deus. Aí sim. Né? Então nós estamos vivendo na época da misericórdia. Né? Se Deus quisesse, o homem desobedecia a Deus, já morria na hora, mas a misericórdia de Deus, né, são as causas de nós não sermos consumidos nessa terra. Pecamos todos os dias, né, em pensamentos, muitas vezes em atos, em omissões, em palavras, né? E pelo pecado vem a morte, né? A condenação do pecado é a morte, mas Deus, por sua misericórdia, por ser longânimo, bondoso para conosco, amoroso, Ele nos dá sempre uma nova chance, né? E essa chance vai estar em nossa vida enquanto estivermos fôlego de vida nessa terra. Não é assim? E que nós descemos a sepultura, acabou. Né? Ou Jesus voltar. Aí morreu, segue-se o juízo, né? Ficamos esperando o dia do juízo, que é o dia da volta de Cristo. Ou se Jesus voltar, ainda estando vivo, nós já sofreremos o juízo da parte de Deus. Tá certo? Condenado ou justificado pela fé em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Né? Jesus pregava isso. Então eu gostaria de falar um pouquinho hoje, nessa mensagem, sobre a graça, né? Que é o favor imerecido de Deus para nós. Né? Um presente que Deus nos dá, que é a salvação da nossa vida. Né? E um dia nós podemos ressuscitar, né, pela fé em Cristo Jesus, assim como Jesus ressuscitou, e um dia estar no céu eternamente com Deus. Né? Isso é graça. Nenhum homem merece isso. Né? Ninguém. Nenhum pregador pode achar isso. Né? Por melhor que ele seja, por mais eloquente, por mais santo, vamos dizer assim, que ele seja, né? A pessoa mais santa, mais dedicada às coisas de Deus,
não pode considerar merecedora do céu, não. O cantor, né? Cantora, que canta, também não, por melhor que ela seja, não é merecedora do céu. Aquelas pessoas que fazem obra de caridade, né? Ajuda os doentes, né? Entrega a sua vida, vamos dizer assim, na obra de caridade. Se não aceitar Jesus, se não reconhecer Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, está condenado. Por mais bonzinho que seja, né? Por mais... não tem como. Nós não merecemos o céu. A Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Todos. Não tem ninguém. Né? E somos salvos, somos justificados pela fé em Cristo. Tá certo? Então, como texto inicial aqui, em João 8, né, o Evangelho que escreveu João, capítulo 8, Jesus começou a fazer um discurso sobre a sua missão. O que ele veio fazer aqui? Né? E Jesus começa a dizer às pessoas, e precisamos entender também que as pessoas, o povo judeu, né, os judeus já estavam esperando o Messias há muitos anos, né, a promessa dos profetas, e certamente vieram muitas pessoas dizendo que era o Messias, que era o Cristo, e as pessoas ficaram meio que incrédulas, né? E quando veio Jesus não foi diferente, eles ficaram assim meio que desconfiados se Jesus realmente era o Cristo, era o Messias prometido, né? Mas Jesus prova isso pelos sinais e maravilhas que ele fazia, né? Pelos sinais, pela palavra dele também, que ele ensinava com autoridade, com entendimento, não como os escribas, os fariseus da época, mas os religiosos da época, mas ele ensinava com autoridade de Deus, né? E ele fazia os sinais e maravilhas testificando aquilo que ele ensinava, né? Aquilo que ele dizia dele mesmo, que ele era o Cristo, que ele era o Messias, né? O próprio Deus, né, por 2 vezes, bradou do céu, dizendo: este é o meu filho, a quem eu tenho prazer nele, a ele ouça ele, ele é o meu filho. O próprio Deus dando testemunha, uma vez lá com João Batista, né, quando Jesus foi batizado, e outra vez no Monte da Transfiguração, diante de Pedro, dos apóstolos que estavam ali, né? Só que muitos não criam, né? Muitos não criam em Jesus, e até hoje não criam, né? Não creem, né? Muitas pessoas não creem que Jesus é o Cristo, é o Messias que havia de vir, né? Muitos judeus ainda estão esperando, aguardando a vinda do Messias, né? Quem não é judeu, né? Quem é de outra nacionalidade também muitos não creem, né? São ateus, ou se creem num Jesus que é anunciado pelos homens, pela religião, que muitas vezes não é o Jesus da Bíblia, né? Mas aqui Jesus, no capítulo 8, está registrado uma conversa, então, Jesus falando sobre a sua missão, o que ele veio fazer aqui. Jesus dizia assim, a partir do verso 21 do capítulo 8, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Aí diziam, pois, os judeus que estavam ouvindo ali: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vós ir. Eles ficaram indagando isso, né? Será que ele vai querer se matar, se suicidar? Ele está dizendo que para onde ele vai, nós não podemos ir, né? E Jesus disse: vós sois de baixo, daqui da terra, eu sou de cima, sou do céu. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus falando. Por isso vos disse, que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram, pois: quem és tu? Perguntaram para Jesus. Jesus lhe disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Jesus sempre dizendo que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo, que ele é a luz do mundo, né? Então, isso que eu estou falando para vocês, desde o princípio, eu já disse isso para vocês, né?
Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso fala ao mundo. Quer dizer, quem que enviou Jesus? Deus. E o que ele tem ouvido do Pai, de Deus, ele fala ao mundo. Né? Mas não entenderam, ficaram sem entender, que ele lhes falava do Pai, de Deus, né? Pai dele. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem na cruz, né? Então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus falando do Pai, né, falando que ele seria levantado numa cruz, né, e aí as pessoas iriam crer, né, que ele realmente era o Cristo, o Filho de Deus, porque se cumpriria tudo, né? Ele ressuscitou depois, né? Apareceu a muitas pessoas. Aí diz aqui no 30, dizendo Jesus essas coisas, muitos creram nele. Então, essas mensagens que eu tenho falado aqui, tenho colocado mensagem da Bíblia, é a Bíblia que está falando conosco, né? Então muitos vão crer, outros não vão crer, né? Outros creem na sua religião, né? Muitos vão dizer assim, né? Mas quem que é esse cara que está falando aí? Né? Que religião que ele é? Eu não estou pregando religião aqui, irmão. Porque eu entendo que não é religião que salva, certo? Não é a igreja que salva. Nenhuma igreja vai levar nós para o céu. A única que vai levar nós, quem vai levar nós para o céu é Jesus, que morreu e ressuscitou. Tá certo? E a igreja verdadeira é a que crê nisso. Que crê na morte e ressurreição de Cristo. Que dá testemunho de Jesus, de Deus, do Evangelho. Né? Que passar disso é invenção humana. Né? Então tem muitas religiões aí cheias de coisas humanas. Né? Já na época de Jesus existia o judaísmo, os fariseus, os saduceus, doutores da lei, né? Que interpretavam a lei da maneira deles muitas vezes. E aí Jesus veio para corrigir isso. Certo? E até hoje é assim. Né? As pessoas colocam coisas humanas misturadas, tradições humanas misturadas com a Bíblia e acham que está certo, né? Tudo bem, você quer colocar alguma coisa, quer falar alguma coisa da Bíblia, de Jesus, você tem que falar conforme a Bíblia. Você não pode contradizer a Bíblia. Né? A Bíblia falar uma coisa, você dizer outra. Né? A Bíblia falar que você não pode fazer isso, você vai e faz e acha que está certo. Você está certo, a Bíblia está errada. Então a Bíblia tem que ser a nossa firmeza. Né? A nossa firmeza, a doutrina nossa tem que estar na Bíblia. Certo? Se o que a sua religião, ou a minha igreja, ou a minha religião pregar, não tiver de acordo com a Bíblia, fica com a Bíblia. Não fica com a religião, não, porque senão você está enganado. Você é um engano, né? Satanás. Então Jesus falando aqui para as pessoas, né? E as pessoas ainda, algumas em dúvida, outros acreditavam, outros não. Então dentro disso, né, depois Paulo aos Efésios, o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, né? Com relação à graça que nós estamos falando aqui, tem um texto aqui que Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 2, o verso 8, nós vamos ver o 8 e o 9. Paulo aqui falando da salvação nossa, né? Aos Efésios, explicando a salvação de Deus para nós, carta que ele escreveu aos Efésios, não é? E ele aqui nesse verso 8 e verso 9, ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E o 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então vamos entender o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Porque pela graça sois salvos. Graça, que eu falei, favor não merecido, concedido a nós por Deus. Nós não merecemos. Né? É graça, é um favor não merecido. Que somos salvos pela graça de Deus. Né? Deus nos salva. Por meio da nossa fé. Então, pela fé em Cristo, Deus nos dá a sua graça, né? Da salvação. E isso não vem de vós. Olha bem o que Paulo está dizendo. Isso não vem de mim. Isso não vem de você. Isso não vem... Né? É dom de Deus. Então, até a nossa fé, irmãos, a nossa fé é dom de Deus. É por ouvir a palavra de Deus. Então você ouve a palavra de Deus, o Evangelho, tá certo? É um dom de Deus, o entendimento do Evangelho não é por sabedoria humana,
né? Tem muitos estudiosos aí que estudam não sei quantos anos, mas não tem a revelação da palavra. Por incrível que pareça, é assim mesmo. A pessoa fica só na letra, só no entendimento da letra, mas não entende a salvação, o plano de salvação de Deus, né? Por quê? Porque é dom de Deus. A fé e a graça é tudo obra de Deus na nossa vida, né? Então muitas pessoas ficam querendo estudar muito e perdem, né, a revelação da parte de Deus aqui, né? Então veja bem, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Que maravilha, né? Nós receber esse dom de Deus, de entender o Evangelho, de crer no Evangelho e sermos salvos. Tudo isso é presente de Deus para nós. Nós não temos mérito nenhum na salvação, nada, nada. O que nós merecemos é a morte eterna. É isso que nós merecemos, todos nós, né? Então não tem, desde aquela senhorinha lá, religiosa, ela não merece também, porque ela tem os seus momentos de pecado com Deus. É a Bíblia que diz isso, todos pecaram, né? O 9 diz assim, não vem das obras, tá vendo? Não vem das obras. Por que não vem das obras? Para que ninguém se glorie. Então ninguém pode se gloriar diante de Deus. Ah, eu vou para o céu porque eu fui bom, né? Eu pratiquei a religião, eu fui uma pessoa piedosa, uma pessoa caridosa, fiz caridade, né? Ajudei os pobres, fiz isso, fiz aquilo, frequentei a igreja, ajudei na igreja, ia na igreja todo dia, ia na missa todo dia, ia no culto todo dia, rezava, orava, jejuava, tudo isso, irmãos. Isso aí não é mérito para nós poder ser salvo. Está aqui, ó, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então ninguém pode falar isso diante de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus, eu mereço estar no céu, né? Então a pessoa, quando fala assim, que fulano, né, ainda que a gente queira, deseje, né, por causa de ser parente, muitas vezes um ente querido, a gente deseja que ela esteja no céu. E a gente até fala, ela é uma pessoa bondosa na terra, ela merece estar no céu. E por vezes nós falamos, né, esse cara aí não prestou nada, está no inferno. Então nós já estamos julgando aí, né? Mas não é. Nós não podemos nos gloriar na nossa salvação. Salvação vem de Deus para nós, não vem da nossa obra, não tem o que você faça, não tem o que eu faça. Ah, então eu posso viver no pecado, porque, né, de qualquer maneira a graça da salvação vem de Deus. Se você pensar assim, você não recebeu a graça de Deus. Porque quem vive debaixo da graça de Deus não quer pecar mais, certo? Então a pessoa que entende isso, né? Ah, então eu vou pecar, vou viver no pecado, não preciso fazer nada, porque de qualquer forma você salva pela graça de Deus que vai. Se você pensa assim, você não está debaixo da graça, você não entendeu o Evangelho, você não sabe que Jesus morreu por você e morreu por mim, na cruz do jeito que ele morreu, certo? Um justo que morreu por minha causa, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, certo? Quando você entende isso, então você não quer mais pecar, certo? Você está debaixo da graça de Deus, entendeu a graça de Deus, recebeu a graça de Deus, veio de Deus para você, você entendeu, então você não quer mais pecar, certo? É o que fala no verso 10, porque somos feitura sua, quer dizer, né, nascemos de Deus de novo, né, o segundo nascimento, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então veja bem, quando a gente recebe a graça de Deus, quando a gente é salvo, né, pela fé, que é um dom de Deus, né, Deus prepara as obras para a gente fazer, conforme Ele quer. Então se eu estou pregando aqui, eu estou fazendo essa obra de pregar o Evangelho, é Deus, irmão, que preparou, colocou no meu coração, está colocando palavras, entendimento aqui para que eu possa fazer. Então eu não posso achar que essa obra que eu estou fazendo aqui, pregar o Evangelho, eu tenho mérito de ir para o céu, eu não posso, irmão. Porque isso aí, na verdade, é Deus que preparou isso para nós, é Deus, tudo é de Deus. As obras que nós fazemos é Deus que prepara, a graça é Deus que dá, e a fé é Deus que dá também, através do conhecimento da palavra. Certo? Entendemos assim, tudo é graça de Deus na nossa vida. Agora eu queria colocar aqui 2 textos que vai testificar o que Jesus, justamente isso, né? Entenda bem. Lucas, capítulo 18. Né? Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 18. Lucas conta uma parábola aqui. Eu vou ler a palavra, vou lendo a palavra que a gente vai entendendo. A parábola é de 2 pessoas. Um era fariseu
e o outro era publicano. O que era fariseu e o que era publicano na época? Né? O fariseu era um religioso, né? Ele era participante, era da religião judaica. Né? Então existia o judaísmo, existiam os fariseus, os saduceus e outros ramos do judaísmo. Tá certo? Os fariseus eram os religiosos, os entendidos, os cumpridores da lei, que cumpriam a lei, entendiam da lei. Né? Paulo foi fariseu, o apóstolo Paulo foi fariseu. Né? Então, eram os entendidos da lei, eles entendiam da lei. Então, conta essa parábola. Tinha um fariseu e tinha um publicano. Quem que era o publicano? O publicano era um judeu que trabalhava para Roma. Então, ele era cobrador de impostos. E ele era odiado por isso. Por quê? Porque eles, além de cobrar, né, trabalhar para Roma, que era o inimigo, vamos dizer assim, do povo judeu, né, porque o povo judeu estava sob domínio romano naquela época, né? Então o judeu não gostava do povo de Roma. Né? E os publicanos, eles trabalhavam como cobradores de impostos para os romanos. Então o povo judeu não gostava deles. Né? Tinham eles como pecadores, traidores. Né? Então essa parábola, Jesus conta assim. Verso 9, capítulo 18, que escreveu Lucas. 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Então, olha bem, né? Pessoas que achavam que eram justas, merecedoras, né? E desprezavam os outros. Então vamos ler aqui a parábola. 10, verso 10. 2 homens subiram ao templo a orar. Esses 2 homens subiram ao templo, que existia lá na época, para orar. Um fariseu, religioso, e outro publicano, pecador, né, odiado, judeu que trabalhava para os romanos. Né, era tido como traidor. O fariseu, estando em pé, religioso, estando em pé, né, orava consigo desta maneira. Olha a oração do fariseu. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano, apontava o publicano que estava perto dele lá. Né? Eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Né? Então, quer dizer, ele estava dizendo, olha, eu sou joia, eu sou firme, eu não sou pecador, eu não roubo, não sou injusto, não sou adúltero, né? Como esses outros homens que tem por aí, não sou. Eu jejuo, né? Prática religiosa, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo, né? Conforme manda a lei, né? De tudo que eu tenho, eu dou o dízimo. Essa é a oração do fariseu, do religioso. Agora a oração do publicano, verso 13. O publicano, o pecador, né? Porém, estando em pé também, de longe, né? De mais longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, né? Mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha a diferença da oração, né? Então, o religioso, né, batendo no peito, olha, eu não sou pecador igual esse aqui, igual aquele ali, igual aquele lá, não, eu sou, olha Deus, ó, eu te dou graça por isso, eu agradeço o Senhor por isso, né, por o Senhor ter me feito assim, tá certo? Você vê como é que eu sou bom? Eu dou o dízimo, né, de tudo que eu tenho, eu jejuo, né, justificando diante de Deus, né, as suas práticas, as suas obras. E o outro publicano lá, ele nem levantava, não tinha nem coragem de levantar o rosto abaixado, batia no peito, naquela época batia no peito, é sinal de arrependimento, de culpa, né? Ele estava se sentindo culpado diante de Deus, então ele estava batendo no peito, né? Como sendo culpado, pecador, né? Arrependido. Ele pedia para Deus, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Muito bem, essas duas foram a oração. A conclusão da história, no verso 14. Jesus dizendo, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Quem é? O publicano. Foi justificado, né? Foi perdoado por Deus. Né? E não aquele que era o religioso. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado.
Tá vendo aqui, irmãos? Essa palavra mostra aquilo que eu estou falando, né? O publicano, o fariseu, o religioso aqui, ele estava achando que ele era bom diante de Deus. Ele estava se justificando diante de Deus, porque ele não era adúltero, ele não era injusto, né? Ele não roubava, fazia as coisas tudo direitinho, tudo bonitinho. Tudo bem, deve fazer mesmo, mas temos que ser honesto, é o mínimo que nós podemos fazer nessa terra, certo? Isso não é mérito diante de Deus. Além disso, Deus, eu ainda jejuo, né, 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu possuo, que eu tenho, né, cumpro as minhas obrigações religiosas, né, vou na igreja todo dia, oro, né, oro e sim, faço isso, faço aquilo. Muito bem, né, Deus escutando isso aí. E o pecador lá, o publicano, né, e ele falava, não, eu não sou que nem o publicano, não, esse publicano é, mas eu sou firme, né. E o publicano dizia assim, olha, Deus tem misericórdia de mim, sou pecador, Senhor, misericórdia, Deus, pediu misericórdia, se arrependeu diante de Deus, e ele era pecador mesmo, porque ele era publicano, né? Ele era traidor, ele roubava imposto, né? Os publicanos, eles cobravam o certo, geralmente eles cobravam mais, né? E ficava um pouco para eles, né? Então ele era injusto, era pecador, era falho, mas ele estava arrependido aqui, né, diante de Deus, estava arrependido, bati no peito, arrependido. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, Senhor. Eu não queria nem olhar para cima, né, de temor de Deus que ele estava, né. Esse, irmão, esse é o justificado, é a graça de Deus na vida do publicano, né, que ainda que não mereça, né, e aquele que se exaltou, que achou que era o bom, não foi justificado diante de Deus, mostrando que não é pelas obras, não é pelo que a gente faz, irmão. Entendeu? Não é porque eu estou aqui pregando o Evangelho, não é porque eu estou aqui na presença de Deus que eu mereço. Eu estou aqui pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu não estava aqui. Não estava. Né? Um outro texto aqui que eu queria colocar, né, para a gente estar encerrando a mensagem, é no Evangelho de João, e é o capítulo 8. Também, voltando um pouquinho lá onde nós estávamos, um texto um pouquinho antes, tinha acontecido uma história com Jesus, né, também com os escribas, os fariseus. Então a história era o seguinte, né, Jesus estava no Monte das Oliveiras, diz aqui o texto, João capítulo 8, verso 1. Né? Jesus foi para o Monte das Oliveiras, estava lá, orando, né, costumava ir lá para orar a Deus, né? E pela manhã cedo, verso 2, tornou para o templo, né? Então ele estava orando no Monte de Oliveira, voltou para o templo, né, de manhãzinha cedo, certo? E o povo vinha ter com ele, e assentando os ensinava. Então Jesus ali no templo, precisamos entender o seguinte, ele vinha para o templo, mas ele não entrava dentro do templo, né? O templo só mesmo os sacerdotes ali, os doutores, os fariseus. Então Jesus ensinava no templo, mas ao redor ali, ele não entrava no lugar santo, né? O templo tinha um lugar santo, um lugar santíssimo, onde só os sacerdotes podiam entrar. Jesus ficava no templo, mas tinha os pátios, né? Os pátios em volta do templo. Então Jesus ficava num pátio daquele lá, e ele sentado ali, o povo se aglomerava com ele ali, e ele começava a ensinar, sentado ali, ensinando o povo ali, no pátio do templo, tá certo? Aí, aqui diz no verso 3, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Então apanhou uma mulher em adultério, né, um ato do adultério, e trouxeram para Jesus, tá certo? E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, para Jesus, né? Esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei, né, falando da lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então, os fariseus, os doutores da lei, né, aqueles que eram religiosos, pegaram essa mulher, né? O interessante aqui que a gente deve colocar é, falando que a lei, né, de Moisés, ele mandava apedrejar os adúlteros, e era mesmo, era verdade. Só que a lei mandava apedrejar os dois. No caso aqui está faltando um, né? Porque só levou a mulher. E o cara que estava com ela, adulterando, não aparece aqui, né? A lei manda apedrejar a adúltera, ela e o que estava com ele também. O casal, os dois tinham que morrer. Mas aqui não, aqui só levou a mulher, né? Já está errado por isso, certo? A mulher levou, e o cara que estava com ela? Se ela foi pega adulterando no ato, cadê o cara que estava com ela?
Tinha um adúltero que não estava adulterando sozinho. Mas não, pegaram ela só e levaram ela lá para Jesus. Verso 5. Né? A lei manda que ela seja apedrejada. Né? E você, o que diz, mestre? E o verso 6 diz assim: isto diziam eles tentando para que tivesse do que acusar, porque eles queriam acusar Jesus de alguma coisa, né, para poder matar Jesus. Né? Eles queriam achar um meio de acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, ele escrevia com o dedo na terra. Jesus sentado ali ensinando e continua sentado, né? Escrevendo alguma coisa na terra ali. E eles insistiram, né? E como insistisse perguntando, né, insistiram em Jesus: não vai falar nada? Essa mulher aqui está em império, você não é Cristo, você tem que falar alguma coisa. Né? Insistiram com Jesus. Aí Jesus falou assim: aquele que dentre vós estavam acusando a mulher, que queria apedrejar a mulher, está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Então vocês aí que estão sem pecado, né, que estão querendo apedrejar ela, pode tirar. Ela está em pecado? Tá. A lei fala que é para morrer? É. Então, atira a primeira pedra. Só que atira quem estiver sem pecado. Né? E Jesus tornou a inclinar e continuou fazendo o que ele estava fazendo. Escrevendo na terra lá. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Quer dizer, aqueles que estavam com a pedra começaram a largar, começaram a sair, né, os acusadores, tá certo? Por que eles saíram? Porque Jesus tinha dito: aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra nela. Se elas não atiraram, se eles saíram, é porque eles estavam com pecado também, tá certo? Aí tá, foram embora, ficou só a mulher e Jesus ali. E endireitando, aí Jesus levantou, né? Endireitou-se Jesus, né? E não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Fez duas perguntas, a mulher, né? Aí a mulher disse assim: ninguém, Senhor. A mulher respondeu para ele: ninguém. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Não peques mais. É a orientação de Jesus. Certo? Isso aquilo lá que eu contei antes é uma parábola que Jesus contou do publicano e do fariseu. Para mostrar que aquele que exalta, né, que acha que é, né, não vai ser justificado. Aquele que te humilha, reconhece que é pecador, vai. Agora aqui é uma história real, que aconteceu mesmo. De verdade. Tá certo? Então, Jesus, né, a lei de Deus é certa. Jesus justificou a mulher, ainda que ela não merecesse. Porque realmente ela foi pega em adultério. Certo? Só que as pessoas que estavam acusando ela lá, né, também tinham pecado. Mostra para nós o quê? Que todos nós somos pecadores. Nós não podemos acusar ninguém. Nós não podemos apontar o dedo para ninguém. Porque Deus colocou todo mundo debaixo do pecado. Todo mundo debaixo do pecado. Para usar de misericórdia e derramar sua graça para com todos. Para que ninguém possa se gloriar diante de Deus. Ninguém. Certo? Então aqui mostra claramente, tá certo, para nós, que ao deixar a pedra, ao não apedrejar aquela mulher, eles mostraram que todos estavam em pecado. Todos. Aqueles que estavam acusando a mulher. E o interessante é que só a mulher que foi acusada. O cara que estava com ela, o adulto, não aparece aqui. Já está errado por isso. Né? Já é uma injustiça. A lei manda que os dois fossem apedrejados, mas aqui não, aqui apareceu só a mulher. Né? E aquelas pessoas que se achavam, né, eram os fariseus, ó, escribas e fariseus. Escribas eram os doutores da lei, que entendiam da lei da Bíblia. Eles estavam lá, trouxeram a mulher, ó, apanhamos ela do adultério. E agora? A lei manda matar, manda apedrejar. E você vai dizer o quê? Né? Mestre, o que você vai dizer? Querendo acusar Jesus. Se Jesus mandasse, né, apedrejar, você ia falar, tá vendo? Ele disse que veio salvar o mundo, não veio nada e acusar Jesus. Né? E se Jesus mandasse, falasse não atira não, eles falavam, mas você não está desobedecendo a lei. Né, a lei. Então eu queria uma forma de encontrar uma forma para acusar Jesus.
né? De alguma maneira. E Jesus, tá bom. Então, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Pode tirar contra ela. Então isso aqui mostra para nós, irmão, que ninguém é justificado diante de Deus por ser religioso, por ser merecedor de alguma coisa diante de Deus. Não, de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Tá certo? Então, essa doutrina, né, que ensina que tem alguém no céu porque merece estar no céu, está errado. É misericórdia de Deus, né? Misericórdia e graça de Deus sobre a nossa vida, né? Todos estamos condenados, porque aqui quando Jesus fala assim, Jesus perguntou, ninguém te condenou? Onde estão os seus acusadores? Ninguém, Senhor. Aí Jesus falou, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então Jesus está dizendo para ela assim, ó, eu não vim aqui para condenar você, né? Jesus não veio para condenar nós. Jesus veio para salvar. Por quê? Porque condenado nós já estamos. Essa mulher estava condenada e achou misericórdia, né? Porque permaneceu ali na frente de Jesus. Tá certo? Jesus derramou a sua graça. Não merecia, não. Essa mulher não merecia. Ela estava em adultério. Ela foi apanhada em adultério. Está dizendo aqui que ela foi apanhada. Tá certo? Jesus derramou a sua graça, perdoou ela, não condenou ela, tá certo? Salvou ela, né, daquela morte que ela ia morrer, foi apedrejada ali. E ele deixou aqui uma advertência para ela, não peques mais. E quando a gente recebe a graça de Deus, irmão, nós não podemos pecar mais. Temos que fazer tudo para não pecar. Ainda que, por vezes, nós venhamos a pecar, certo? Que ainda vivemos neste mundo corrupto, cheio de falhas, cheio de pecado, a nossa natureza carnal ainda está em nós, tá certo? Então, pecamos, tá certo? Mas não podemos mais viver em pecado. Essa mulher adúltera, Jesus está falando para ela aqui, ó, você não pode mais viver no adultério. Então você foi salvo, você ia morrer, você estava condenada. Mas eu não vim aqui para condenar, eu vim aqui para salvar. Agora você não peca mais, você já recebeu a graça e não peca mais, tá certo? E aqui não fala nem o nome da mulher, certo? Só fala da mulher, né? Então é uma história que aconteceu com Jesus, tá certo? Mostrando para nós que a nossa salvação é pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus. E isso não vem de nós, vem de Deus, certo? Para a nossa vida. É graça, é favor não merecido, né? Que nós recebemos da parte de Deus, né? E muitas vezes queremos ficar fazendo várias coisas para Deus, né? Achando que nós temos que fazer alguma coisa para poder ir para o céu, irmão. Não é graça, né? O que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer é reconhecer diante de Deus que sou um pecador, sou um falho, arrepender de nossos pecados, como aquele publicano, né? Pecador que estava ali. Não achar que merecemos, porque ninguém merece para o céu, por mais bonzinho que você seja, né? Por mais religioso que você seja, por mais certinho que você ande, né? Eu acredito que tem pessoas piedosas, mulheres piedosas, homens piedosos, tementes a Deus, mas isso não é mérito para nós sermos salvos, certo? Não é porque, volto a falar, não é questão de religião A, religião B, religião C, né? Isso é soberbo, mano. Tem muita religião dizendo assim, ó, quem for da minha igreja vai ser salvo. Quem for da igreja do fulano não vai ser salvo. Isso aí é soberba. Isso aí é o caso do publicano lá. É o caso do religioso lá. Ó, quem está na minha igreja está salvo, né? Quem estiver na igreja do fulano lá tá condenado. Se a sua igreja pega isso, mano, a sua igreja está igual aquele fariseu lá, né? O fariseu dizendo, ó, eu, na minha igreja é joia. Agora a igreja dele ali, nossa salvação é pela fé, por meio da fé, em Cristo Jesus, pela graça de Deus. Isso é dom de Deus que vem para a nossa vida. Não é mérito nosso, e nós fazer uma obra, e não fazer mais do que a nossa obrigação, pelo muito que Deus fez por nós, que é nos salvar da nossa condenação eterna, ir para o inferno. Eu ia morrer, e morrer de novo na ressurreição dos mortos, ia para a segunda morte, se eu permanecesse na vida que eu estava levando, certo? De pecado,
e não reconhecer Jesus, a graça de Deus me alcançou pelo conhecimento do Evangelho, e agora eu estou aqui passando isso para você, né? Fazendo essa obrigação da minha parte, esse reconhecimento diante de Deus, de tudo que Ele já fez para mim, de salvar a minha vida. Salvou a minha esposa, a minha esposa, a minha filha Vanessa, e eu acredito na salvação das outras duas também, né? E a gente está falando de Jesus para ela, mas tudo é no tempo de Deus. E Deus está falando com você, que está ouvindo aí através da palavra. É a palavra de Deus. Eu não coloquei aqui outra coisa a não ser a palavra. É a Bíblia, está escrito aqui na minha, está escrito na sua. As referências estão aí, registradas no vídeo, é só olhar e você vai ver direitinho, né? E vai ver que a sua salvação não depende de você, né? A minha salvação não depende dos meus méritos, das minhas obras, nem das suas obras. Depende de Deus. É Deus que está falando com você hoje aí, através da palavra. Se você der crédito para essa palavra, der crédito, acreditar no Evangelho, não é em mim não. Porque eu estou aqui só como instrumento da parte de Deus para pegar o Evangelho. Só isso. Não sou merecedor também não. Estou aqui por graça, por bondade de Deus, né? Deus colocou no meu coração de pregar o Evangelho para você. Então se você acreditar nisso, acreditar no Evangelho, reconhecer diante de Deus que é pecador, que é falho, pedir a misericórdia de Deus para perdoar o seu pecado, a graça de Deus, pela reconhecer Jesus, receber Jesus como seu Salvador e Senhor, você será salvo, né? Independente de onde você está. Que você possa acreditar nessa palavra, se a sua igreja não prega isso, examine as Escrituras, estude a Bíblia, conheça a Bíblia, para você não ficar no engano, né, achando que você está salvo porque você é dessa religião, daquela outra, e porque você faz isso, faz aquilo, é merecedor. Ninguém é merecedor. Se você acreditar, né, mais uma vez, é um apelo que eu faço para você aqui, dobre o seu joelho aí diante de Deus, reconheça diante de Deus que você é pecador, como eu fiz, né? Reconheça que é pecador, merecedor da morte eterna. Né? Peça misericórdia, perdão para Deus, se arrependa dos seus caminhos de pecado. Né? Receba o Senhor Jesus aí na sua casa, de joelhos, diante de Deus, não diante dos homens, seja salvo. Depois vai procurar, né, conhecer as Sagradas Escrituras, né? Procure uma igreja séria, que pregue a Bíblia, que ensine a verdade, o Evangelho, conforme ele é. Eu não estou aqui pregando religião, por isso que eu não divulgo. Eu tenho uma igreja, né, a qual eu frequento, eu sigo o Senhor Jesus, mas não quero deixar aqui o nome dela, porque não é este o propósito, né, de divulgar religião, né, porque a minha religião não vai me salvar, certo? A igreja que eu frequento, apesar de ser uma igreja séria, que prega Bíblia, que ensina Bíblia, mas ela não salva. Ela é falha, como todas as igrejas são falhas, né? Tudo que o homem põe a mão é falha, certo? Só Deus é perfeito. Deus. As Sagradas Escrituras foram homens que escreveram, mas inspirados por Deus. Ainda que os homens querem maquiar, querem mudar a palavra de Deus, mas a Bíblia, conforme ela é, Deus vai te dar a vitória, que vai te salvar. E você e toda a sua casa, seu marido, sua esposa, seus filhos, Deus vai fazer uma salvação na sua família. Basta você crer em Jesus, né? Depois, se você coloca à sua disposição nesse canal, né, de explicar, ajudar você a entender a palavra de Deus, ou se você quiser conhecer a igreja a qual eu frequento, ele é um prazer te levar lá, o dia que você quiser, a hora que você quiser, conhecer as pessoas lá, né, e testificar, conhecer a Sagrada Escritura, conhecer o Jesus da Bíblia, o Jesus do Evangelho, o Jesus verdadeiro, que é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem a Deus a não ser por Jesus. Ninguém vai a Deus a não ser por Cristo Jesus. Deus te abençoe, que você possa crer nessa mensagem. Eu oro para que você creia e seja salvo. Em nome de Jesus.